Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Lucas, né, Berlanza. A gente vai fazer um react de um vídeo do canal Mesa Girante, né, que ele reagiu a um vídeo do Lucas. Então, Lucas, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por estar presente. Obrigado, Eric. Saudações fraternas a todos que nos assistem. A satisfação é minha sempre estar junto com um amigo e nesse canal que tantas contribuições tem dado à divulgação do Espiritismo. Espero que nós possamos hoje desenvolver aqui alguns esclarecimentos e também algumas refutações a comentários distorcidos que foram feitos em relação à nossa exposição que aconteceu na Semana Maria Virgínia e José Herculano Pires, um evento que acontece anualmente em homenagem à memória do grande pensador espírita paulista José Herculano Pires, em que nós desenvolvemos uma explanação com o tema provocado pela própria entidade, a aristocracia intelecto-moral. Então, nós tivemos esse react do canal Mesa Girante sobre essa exposição, que foi feita em vídeo, e aí nós vamos fazer aqui o react do react. É uma experiência nova para mim, nunca fiz nenhum react, quanto mais um react do react. Faz parte dessas modernidades. Então, eu vou começar a rodar o vídeo aqui. Vocês me digam se o áudio está ok. Ocorreu a 6ª Semana Maria Virgínia e J. Herculano Pires. Esse vídeo faz parte desse evento, encontra-se publicado no canal J. Herculano Pires. Vamos ver nesse vídeo um trecho da exposição que foi feita, exposição essa que tem por base 2 textos do livro Obras Póstumas. Um dos textos é o texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O outro texto é o texto que fala das aristocracias. O trecho que eu quero compartilhar aqui com vocês diz respeito ao final da leitura que é feita do artigo relativo aí à liberdade, igualdade e fraternidade. Até então, vamos parar por o aí só expositor ele vem. Bem, em primeiro lugar, está correta a afirmação de que a exposição se baseia nesses 2 textos. O principal texto da exposição é as aristocracias. Liberdade, Igualdade e Fraternidade, eu trabalhei um resumo do texto, claro que com as devidas citações ao que Kardec escreveu, mas é uma síntese do conteúdo que lá consta para preparar o raciocínio, até porque Herculano Pires, inclusive, escrevendo sobre esses textos, quando ele introduz a sua tradução de Obras Póstumas, ele comenta a relação direta que existe entre esses 2 artigos. Há quem diga, existem documentos que sugerem que Kardec estava preparando um livro que abordaria, de alguma forma, o estado social segundo o Espiritismo. Havia uma relação de livros que ele ainda planejava publicar e esse seria um deles. Talvez, isso é uma hipótese, esses 2 artigos estivessem sendo preparados para constar dessa obra, uma vez que ela fosse concluída. Mas eu queria comentar, antes da gente fazer o react propriamente dito, o título do vídeo. Ele está, como ele acabou de anunciar, se preparando para reagir a uma exposição minha sobre esses 2 artigos. A exposição absolutamente não é sobre Karl Marx ou sobre o comunismo. Não é. Mas o título do vídeo é Allan Kardec contra Karl Marx e o Espiritismo contra o comunismo. Então, acho bom a gente já de antemão se posicionar aqui, de acordo com o que a gente encontra nas obras de Kardec, nas obras fundamentais da doutrina espírita, quanto ao que Kardec, o que o Espiritismo efetivamente tem a dizer sobre esses 2 temas que constam do título do vídeo. O que é que o Espiritismo diz sobre a filosofia marxista, ou sobre a figura de Karl Marx? O que é que o Espiritismo e Kardec dizem sobre o comunismo? Começando por Karl Marx. A resposta é nada. É nada. Allan Kardec jamais, que se saiba, que se tenha encontrado até o momento, a gente sabe que a gente está tendo um resgate de documentações históricas importantes sobre o Espiritismo,
Mas até hoje, que se saiba, Allan Kardec, e por consequência isso se aplica às obras fundamentais da doutrina espírita e, inclusive, à Revista Espírita, não escreveu uma linha diretamente sobre Karl Marx ou sobre a sua filosofia. O inverso é verdadeiro. Na verdade, o inverso aconteceu. Karl Marx escreveu sobre o espiritismo, numa correspondência que também foi encontrada recentemente, em que Karl Marx dizia detestar o espiritismo. Mas não há nenhuma linha objetivamente redigida por Kardec sobre a filosofia de Karl Marx. E eu jamais, nem nessa exposição, nem em qualquer outro momento da minha atuação como divulgador do espiritismo, falando sobre o espiritismo, jamais fui maluco de dizer o contrário, quer dizer, que Kardec escreveu contra Marx, que Kardec escreveu tendo Marx em mente. Isso nunca aconteceu. Quanto ao comunismo, a palavra comunisme em francês, ela já estava em voga na época de Kardec, no século XIX, não especificamente dirigida à filosofia marxista. E uma coisa que a gente precisa deixar clara é que Marx não inventou o socialismo. Já existiam vertentes socialistas antes de Marx. Os chamados socialistas utópicos, que propunham sistemas alternativos de organização social a serem alcançados por vias pacíficas, e também alguns grupos violentos, revolucionários, no sentido político revolucionário. Os neobabovistas, por exemplo, que se inspiravam em Graco Babeuf, na Revolução Francesa, que defendeu a conspiração dos iguais, que era exatamente um movimento político de índole igualitarista que queria alcançar uma igualdade econômica, uma igualdade de resultados. Nós também tínhamos um dos socialistas utópicos, Etienne Cabet, o fundador do sistema do icarianismo, que também se usava em referência ao sistema dele a expressão comunismo. E Kardec escreveu na Revista Espírita de fevereiro de 1863, Sermões contra o Espiritismo é o título do artigo, Allan Kardec escreveu comentando uma série de citações de um sacerdote que acusava o espiritismo de defender uma série de ideias que Kardec jamais corroborou nas suas obras, e ele vai citar essas ideias no seu comentário, na sua resposta. Kardec vai dizer: se fazemos essas citações, é para mostrar a que argumentos os adversários do espiritismo se reduziram para atacá-lo. Com efeito, é preciso estar muito desprovido de boas razões para recorrer a uma calúnia como aquela que o representa, o espiritismo, pregando a desunião da família. Ou seja, Kardec está dizendo que é falso, que é calunioso dizer que o espiritismo prega a desunião da família. Qual é a consequência lógica de Kardec dizer isso? É que o espiritismo defende a união da família. Às vezes, a pessoa quer que nós sejamos gravadores de audiolivro em vez de expositores e que nós simplesmente leiamos tudo o que está escrito ipsis literis. Uma exposição, por definição, não funciona dessa forma. Você está se comunicando com o público, levando ideias a esse público, em outras palavras, embora você use o material fonte. Se a gente fosse querer que fosse de outra forma, sequer um canal de YouTube teria razão de ser para existir. Não é? Então, não está escrito nesse parágrafo, nessa linha, que Kardec defende, que o espiritismo defende a união da família. Não está escrito. Mas é óbvio, quando ele fala que ele não é a favor da desunião da família, que ele defende a união da família. É óbvio. Também, o adultério, outro tema que Kardec defende o espiritismo de ser acusado de defender. O espiritismo não defende o adultério. O abortamento. O espiritismo é claramente contra o aborto. O comunismo. Está escrito a palavra na Revista Espírita de fevereiro de 63. O comunismo. Então, o espiritismo é contra o comunismo. É o que está escrito na Revista Espírita de fevereiro de 1863. E Kardec complementa: o transtorno da ordem social. Temos necessidade de refutar semelhantes afirmações? Ou seja, Kardec ainda usa um tom como se isso fosse uma coisa que já estivesse explícita
nas obras fundamentais. É claro que o espiritismo não é a favor da desunião da família. É claro que o espiritismo não é a favor do adultério. É claro que ele não é a favor do aborto. Que besteira você dizer isso. É claro que ele não é a favor do comunismo. E Kardec ainda insiste na questão do comunismo, especificamente. Ele vai falar: quem poderá crer que pregamos o comunismo? Quem poderá achar essa besteira, essa ilógica, essa coisa ilógica de que nós pregamos o comunismo, depois das instruções que demos sobre esse assunto, no discurso reportado em extenso na narração de nossa viagem em 1862? Kardec, então, remete à viagem espírita em 1862, em que ele faz uma crítica generalista, e lá ele não usa a palavra comunismo, que na época, repito, era usada em referência a alguns dos sistemas socialistas pré-marxistas. O marxismo ainda não tinha alcançado a proeminência que alcançaria depois. O marxismo se torna um fenômeno de impacto geopolítico com a Revolução Russa de 1917. Então, isso ainda não tinha acontecido, o marxismo ainda não tinha tomado a dianteira das correntes socialistas, e a palavra comunismo já era usada para referir-se a alguns dos sistemas socialistas, principalmente aqueles que defendiam abertamente a igualdade econômica de resultados, porque nem todos os sistemas socialistas defendiam isso. Fourier não defendia isso, Saint-Simon não defendia isso. Mas em Cabet você vai encontrar um encaminhamento nessa direção, no babuvismo você vai encontrar um encaminhamento nessa direção. E aí Kardec faz uma crítica generalista à premissa por detrás desses sistemas, sem alvejar um deles em específico, sem citar um autor em específico. E ele vai dizer: alguns homens bem intencionados, ele até admite a boa intenção por detrás da ideia, tocados pelos sofrimentos de uma parte de seus semelhantes, supuseram encontrar o remédio para o mal da sociedade, o mal da organização social, em certos sistemas de reforma social. Com pequenas diferenças, o princípio é quase o mesmo em todos, qualquer que seja o nome que se lhes dê. Vida comunitária, por ser a menos onerosa, comunidade de bens para que cada um tenha alguma coisa, e basicamente a mesma coisa, a mesma soma de recursos, participação de todos na obra comum, geralmente, Kardec não fala isso no texto, mas geralmente de uma forma centralmente planejada, um sistema central de decisões determinava dentro desses sistemas que cada pessoa iria fazer, o papel que cada um iria ocupar dentro da engrenagem da sociedade utópica planejada. Nada de grandes riquezas, sem concentrações de riquezas nas mãos de ninguém, mas também nada de miséria. Todo mundo teria a sua parte e viveria bem igualmente. A igualdade econômica de resultados. Tudo isso é muito sedutor. É Kardec quem está dizendo, não sou eu. Tudo isso é muito sedutor para aquele que, não tendo nada, desde logo veria a bolsa do rico entrar no fundo comum, sem calcular que a totalidade das riquezas postas em comum criaria uma miséria geral, ao invés de uma miséria parcial. Que a igualdade estabelecida hoje seria rompida amanhã pela mobilidade da população e a diferença das aptidões. Que a igualdade permanente dos bens supõe a igualdade das capacidades e do trabalho. Ou seja, mais uma vez, eu não estou lendo isso em Kardec, mas é a consequência lógica do que está escrito nesse trecho. Kardec é contra a ideia de que seria possível alcançar uma igualdade econômica de resultados. Isso não aconteceria. É um delírio. Os fatos o demonstram. Kardec está apontando. As pessoas têm recursos diferentes. Também, no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar aquela resposta em que os espíritos falam do roubo, evidentemente, mas se existe roubo, é porque existe a propriedade do bem para ele ser roubado. Mas deixando isso de lado, o fato é que também, e essencialmente, nesse trecho, Kardec destaca esse ponto, as pessoas têm recursos materiais distintos, em montantes distintos, porque têm características e aptidões distintas e funções distintas na organização social. E isto é inevitável. Kardec está sendo claro quando ele diz isso. Qualquer esforço artificioso no sentido de igualar essa soma de bens de que cada um disporia
seria rompido logo imediatamente depois, caso se imaginasse a possibilidade de estabelecê-lo. E ele conclui, e eu fecho com isso. Mas esta não é a questão. Não está em minhas intenções examinar o lado forte e o fraco desses sistemas, embora de muitas maneiras ele já o tenha feito, né? Faço abstração das impossibilidades que acabo de citar e proponho olhá-los de um outro ponto de vista, que parece-me ainda não preocupou a ninguém e que se liga ao nosso assunto. Os autores, fundadores ou promotores de todos esses sistemas, sem exceção, não se propuseram senão a organização da vida material de uma maneira proveitosa para todos. O objetivo é louvável indiscutivelmente. Resta saber se nesse edifício não falta a base única que poderia consolidá-lo, admitindo-se que fosse praticável, que é uma base moral. E esse é o cerne do tema do artigo que foi comentado na minha exposição, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e ao qual ele vai reagir no vídeo dele. Então, concluindo, Allan Kardec não escreveu contra Karl Marx. E eu nunca disse que Allan Kardec escreveu contra Karl Marx ou tendo Karl Marx em mente. Mas Allan Kardec escreveu objetiva e abertamente contra o comunismo, contra a ideia da igualdade econômica de resultados, de uma sociedade utópica planejada em que os bens materiais fossem igualmente distribuídos entre todas as pessoas. É claro, eu creio que o Eric vai concordar comigo, e muitos amigos vão concordar comigo, que por um exercício de contraste filosófico que nós fazemos, não é Kardec, Kardec não fez, isso é um fato histórico, Kardec não escreveu sobre Karl Marx. Eu vou repetir aqui para ficar bem claro isso, bem frisado isso. Mas por um contraste filosófico que nós fazemos a posteriori entre as premissas filosófico-sociais que o Espiritismo apresenta, as premissas metafísicas que o Espiritismo apresenta, as premissas sociológicas do ponto de vista do reconhecimento da interação entre os desencarnados e os encarnados como um elemento social a ser acrescido na análise da dinâmica das sociedades terrenas. Por um contraste entre todas essas premissas do Espiritismo e as premissas da filosofia marxista, a revolução da classe, a ditadura do proletariado, o materialismo histórico, a redução da dinâmica histórica a uma sucessão de modos de produção econômica, eu, Lucas Berlanza, não é Kardec, eu, Lucas Berlanza, afirmo, contrastando o conteúdo das duas filosofias, exercício que a nós, espíritas, compete fazer, não estamos proibidos de fazer isso, eu afirmo que as premissas filosóficas do marxismo, muitas delas, ao menos, são incompatíveis com as premissas filosóficas do espiritismo. Mas Allan Kardec não se pronunciou sobre esse assunto e eu jamais disse que ele tivesse se pronunciado. Feito isso, podemos ir ao vídeo. Excelente. E para falar a verdade, eu vou até fazer um comentário. Eu acho que o Rafael, do Mesa Gerente, ele sabe disso. Ele sabe que você não falou de Marx. Mas, assim, o canal dele, ele tem um teor sensacionalista. Desculpa usar esse termo. Ele coloca aquelas thumbs chamativas, né? É por isso que pega bastante view. Enfim, a gente aqui é um canal sério. Eu faço lives aqui com historiadores de 2 horas, assim. Então, infelizmente, o canal mais chamativo assim vai chamar mais view, infelizmente, né? O canal mais sério que preza pela história vai... Mas, enfim, é uma pena isso. Mas, inclusive, só deixando um último recado antes de continuar, esses trechos estão no nosso livro, né? Primeiro livro, Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Né? Então, vamos prosseguir. Lendo e comentando, mas num determinado momento ele faz um resumo daquela parte que ele não lê. Os últimos parágrafos do texto, eles não são lidos, e aí o expositor faz um resumo. Nesse resumo, nós vamos encontrar algo do tipo: Kardec nos diz isso, Kardec nos diz aquilo. E quando vamos ver o que encontra-se no texto, o que está no texto não tem nada a ver com o resumo apresentado. Ou seja, o que é que acontece?
o expositor faz uma leitura muito própria, atribui ao texto uma visão que é sua e apresenta essa visão que é sua como sendo uma ideia de Allan Kardec, uma ideia presente no texto de Obras Póstumas. Vale ressaltar que essa visão muito própria do expositor é uma visão carregada de ideologia, ou seja, nós vamos ver agora um comentário a partir desse resumo que é apresentado, completamente carregado de viés ideológico. Viés ideológico esse que acaba respingando ao longo de toda a fala. Mas nós não vamos mostrar a fala por completo, até porque não precisa. Como eu disse, o expositor ele vem lendo e comentando, até que ele não lê mais e diz: a partir daqui, Kardec fala isso, e o que ele atribui a Allan Kardec não é o que está no texto, e daí ele encerra a parte relativa ao texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade e já pula para o texto seguinte. Portanto, o que ele disse antes meio que não interessa, porque o que ele vai atribuir a Allan Kardec encontra-se nesse resumo exatamente da parte que ele não vai ler. Trecho esse que ele não leu, mas que nós vamos fazer a leitura tão logo eu mostre aqui o que ele fala a respeito. Vamos contextualizar o texto, até então aqui lido e comentado, relativo à liberdade, igualdade e fraternidade. Basicamente, o que nós temos é uma ideia de que não é possível uma verdadeira liberdade e não é possível uma verdadeira igualdade sem fraternidade. No texto atribuído a Allan Kardec no livro Obras Póstumas, se coloca que a fraternidade é a base fundamental. Sem ela, não é possível a liberdade, sem ela, não é possível a igualdade. É mais ou menos por aí que o expositor vem comentando. Vejamos o que ele vai falar no trecho que eu quero destacar. Tá bom. A igualdade Pode dar uma sem a pausa aí fraternidade? rapidinho. Primeiro lugar, de duas coisas você pode acusar uma pessoa quando a gente verbaliza algum tipo de discurso, seja um discurso falado, seja um discurso escrito. Você pode acusar a pessoa de estar carregando o conteúdo que ela expõe com a sua subjetividade. Isso, meus amigos, eu, particularmente, não acredito numa neutralidade absoluta. Quando o ser humano produz um conteúdo, a carga pessoal dele aparece de alguma forma na verbalização desse conteúdo. Isso é inevitável. E nós não estamos, nem eu, nem o Eric, nem ninguém, imunes a carregar o conteúdo que nós expomos com a nossa subjetividade. Isso é algo que inevitavelmente acontece. Até a maneira como a gente constrói as frases e as palavras acaba tendo algo dessa carga, algum quê dessa carga. O mesmo acontece com o apresentador do canal Mesa Girante e acontece com qualquer pessoa, com qualquer um. Isso é inevitável. E eu tenho, sim, naturalmente, a minha bagagem, a minha trajetória, tenho meus vieses, tenho minhas opiniões em assuntos fora do espiritismo, opiniões essas que são públicas e notórias, faz parte até do meu trabalho, profissionalmente falando. Então, não há motivo nem há como eu esconder isso ou negar isso. É possível que em algum momento eu cometa algum escorregão. Mas há limites para isso. Uma outra acusação que se pode fazer a uma pessoa, esta sim uma acusação grave, delicada, que é a que está sendo feita no comentário do vídeo, é de você deliberadamente, propositadamente, extrair um texto e manipulá-lo, adulterar o seu sentido, o seu significado, expor uma síntese, um resumo com as suas palavras, deformando propositadamente o conteúdo para apoiar uma tese pessoal sua, uma tese particular sua. Isso se chama desonestidade intelectual. Então, que fique bem claro que a acusação que está sendo feita aí é de que, em nome de uma ideologia, eu, como expositor, estaria praticando um ato de desonestidade intelectual, deformando o conteúdo de Kardec para apoiar as minhas convicções pessoais que seriam oriundas de uma ideologia. Isto
Seguramente existem grupos hoje no movimento espírita que afirmam explicitamente, desde a sua apresentação, desde a sua nominação, a sua titulação, que eles têm o objetivo de atrelar a mensagem espírita a uma determinada ideologia no campo político-social. Grupos que se intitulam abertamente espíritas à esquerda, espíritas progressistas, no sentido político do termo. Que fique claro que nós pensamos que a maneira adequada de se portar em relação à doutrina é respeitando-a na sua integralidade conceitual e respeitando-a no campo ao qual ela se destina e ao qual ela se dedica, que é o estudo dos espíritos, das suas relações com o mundo corporal e das consequências morais deduzidas dessas relações. Nós, absolutamente, em momento algum, misturamos as estações. As coisas têm que estar devidamente separadas. É óbvio que, como cidadão, do ponto de vista moral, eu preciso tentar me posicionar à luz do que a perspectiva espírita me orienta. Mas determinadas discussões, a gente já falou sobre isso aqui em outras lives sobre esse assunto, determinadas discussões que versam sobre o campo da política, da economia, da organização social, que não estão contempladas no âmbito ético, no âmbito moral da doutrina espírita, nós não devemos trazer, nós não devemos enfiar goela abaixo da doutrina, muito menos adulterando a obra de Allan Kardec para tal. Então, que fique claro que eu faço coro com o que está implícito no discurso do apresentador do canal Mesa Girante, e que é importante, sim. Ele não disse isso, assim como algumas coisas que, porventura, eu tenha colocado no meu resumo não estão escritas exatamente tal como eu as disse, mas está implícito na fala dele que ele é contra a prostituição do espiritismo e do texto alheio para apoiar uma causa, uma ideologia que não aquela que faz parte do que constitui o corpo do texto proposto. E eu concordo com essa premissa. Agora, ele afirma que o texto Liberdade, Igualdade e Fraternidade de Kardec em Obras Póstumas está dizendo que a verdadeira liberdade, a verdadeira fraternidade, a verdadeira igualdade, na sua expressão máxima, que elas não seriam possíveis uma sem a outra. Elas não seriam possíveis sem se complementarem, que esta seria a ideia central do texto. E é verdade, a preocupação de Kardec, essencialmente, é em dizer que, para solidificar esses três princípios, é preciso combiná-los. Isso é fato. No entanto, eu chamaria a atenção para um trecho do texto, e talvez venha a ser importante mais adiante, em que Kardec diz o seguinte: seguir-se-á daí que, enquanto os homens não se acharem imbuídos do sentimento de fraternidade, ou seja, enquanto nós não tivermos alcançado um patamar moral de evolução suficiente para que as criaturas se amem mutuamente, no máximo esplendor da caridade, ou no mínimo possível para nós podermos dizer que estamos num mundo ou de regeneração ou um mundo ditoso, enquanto isso não acontecer, será necessário tê-los em servidão? Ou seja, se a liberdade tem problemas, se ela tem defeitos, se ela traz prejuízos, enquanto os homens não forem extremamente fraternos entre si, segue-se disso que a organização social que eles devem constituir é uma organização em que eles estejam sendo comandados ou tutelados por um poder político superior, ou seja, sendo servos, como está escrito ipsis literis no texto. Seguir-se-á daí isso. Dar-se-á, continua Kardec, sejam inaptas as instituições humanas, né? Eu complementando, as instituições humanas, terrenas, fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Semelhante opinião, fora mais que errônea, seria absurda. Seria absurda. Eu peço a quem nos acompanha que registre esse comentário de Kardec. Seria absurda. Ninguém espera que uma criança se ache com seu crescimento completo para lhe ensinar a andar. Quem, ademais, os tem sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor do progresso? Serão homens que se aproveitem da submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Não. São, em sua maioria, homens ciosos do seu poder,
a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais, e que então, em vez de emancipá-los, os conservam, por todo o tempo que for possível, subjugados e na ignorância. O que Kardec está dizendo? Sim, a liberdade tem muitos problemas, sem a fraternidade que nós almejamos. A igualdade também é muito difícil de se enraizar, essa igualdade que ele vai defender, a gente pode falar melhor sobre isso mais adiante, o que é essa igualdade. Nós já vimos que não é absolutamente a igualdade econômica de resultados. Kardec já falou isso claramente. Está na doutrina, está escrito na Revista Espírita e no Viagem Espírita em 1862. Mas podemos concordar que sem a fraternidade, essa igualdade que Kardec vai defender também não é plenamente possível. Segue-se disso que a gente deve buscar um regime sem liberdade, já que a liberdade é prejudicial? Não. Por quê? Justamente porque nós somos espíritos extremamente imperfeitos, cheios de vícios, achar que um de nós pode decidir o que é melhor para a vida dos outros, que um de nós tem, sabe-se lá com base em que critério, o condão de determinar os rumos dos outros, de comandar os rumos dos outros, determinar os rumos dos outros, seria muito mais perigoso do que lidar com um sistema de instituições em que exista o máximo de liberdade possível que nós pudermos organizar. Não é a liberdade absoluta, é a liberdade que nós pudermos organizar. Foi até uma expressão que eu usei na própria exposição. Vamos em frente. Que é o outro lado da moeda, conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade. Sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. O que é que Kardec está criticando aqui? Aquelas propostas políticas revolucionárias que, em nome do igualitarismo, proclamam o ódio entre as classes e que a classe dita subordinada ou subalterna se revolte, tome o controle e elimine a classe anteriormente dominante. Kardec está criticando essa visão porque, segundo ele, ela despreza e ignora o fundamento moral que deveria ser olhado, que é essa relação direta entre liberdade, igualdade e fraternidade. No trecho que não vai ser lido, nós vamos entender melhor essa relação que foi comentada agora. Comentada a partir desse exemplo que é colocado de que Kardec está criticando aquelas propostas político-revolucionárias. Vejamos, a partir desse discurso, a gente observa que, por exemplo, não se entende aqui que essa crítica que Allan Kardec faz, ela se aplica, por exemplo, à própria Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é um exemplo que se encaixa muito bem nessas propostas, como o expositor colocou, propostas político-revolucionárias. No trecho que não vai ser lido, vamos entender essa relação entre classe dominante e classe explorada. Kardec vai abordar essa relação entre quem domina e entre quem é dominado nesse trecho que não vai ser lido, que convenientemente não vai ser lido. Algumas ideias que lá se encontram, eventualmente, não convêm de acordo com a ideologia do expositor. Como nós estamos vendo, como eu disse, não faz sentido, de acordo com essa visão ideológica, por exemplo, citar a Revolução Francesa como sendo algo que se encaixa aí nesses movimentos de revolta, de caos, que faltam com a fraternidade. Pode dar um pause aí, sim. Ele falou da Revolução Francesa, mas assim, por que a gente não criticaria também a Revolução Francesa? É plenamente criticável também. Falso. Afirmação totalmente falsa. E eu vou... Me obriga, um comentário dessa natureza, totalmente distorcido, me obriga a fazer referência mais uma vez ao meu próprio trabalho. Quantas vezes no meu trabalho fora do espiritismo eu critiquei aspectos da Revolução Francesa?
criticar a filosofia russoniana, por exemplo, criticar os jacobinos, criticar a República de Robespierre, o terror. Claro que a crítica se aplica a eles. A expressão ódio entre classes, em primeiro lugar, isso aí já deveria ser suficiente para o nosso o apresentador do canal, como é o nome dele? Rafael. Para o Rafael não receber com estranheza a expressão, deveria ser suficiente a palavra ódio entre classes. Ele consegue ver, por acaso, o espiritismo legitimar algum tipo de ódio, qualquer que seja? Faz parte da busca da fraternidade, da caridade cristã, evangélica, você legitimar algum tipo de ódio? A expressão luta de classes, poucas pessoas talvez saberão disso, mas não é uma expressão originalmente marxista, não, senhor. Sabe quem também usava a expressão luta de classes? François Guizot, um liberal conservador francês. O que seria, para usar um linguajar político contemporâneo, a direita francesa da época. Ele falava em luta de classes. Ele defendia que deveria haver, que existe um conflito entre classes, porque existe um conflito. Você pode usar a palavra classe aí, se quiser, pode usar estamentos sociais, grupos de interesse da sociedade, castas. Você pode expandir isso para outras formas, outros modelos de organização social que não apenas a dinâmica verborrágica, lexicográfica, marxista. Você pode, não tem problema nenhum. Mas Guizot falava em conflito de classes. Ele defendia que a classe que poderia estabelecer a ordem social e um sistema de mais propício à prosperidade seria a classe burguesa. O Guizot falava isso. A classe burguesa, a classe média, que teria essa responsabilidade de assentar as instituições nacionais. E Marx vai dizer que não, que no conflito de classes nós precisamos dar prioridade à classe proletária. E ela precisa assumir o poder mediante a violência em nome de um discurso igualitário. É exatamente o que está escrito no texto de Kardec. Eu repito, Kardec não escreveu contra Marx. E eu não disse que Kardec escreveu contra Marx. Mas é evidente, por uma questão de lógica, e nós temos e recebemos de Deus a razão para exercê-la e para confrontar as ideias, não é para receber tudo pronto de mão beijada, é evidente que a crítica que Kardec faz nesse artigo se aplica aos movimentos revolucionários comunistas do século XX. É evidente. Em nome de um discurso igualitário, vamos promover a igualdade, vamos promover o bem de todo mundo com os mesmos bens. Eles tomam o poder, o pequeno rebaixa o grande, quer dizer, o proletário rebaixa o burguês, que na prática nem foi isso que aconteceu. Na verdade, a história mostra que foram burocratas e intelectuais que tomaram o poder, por exemplo, na Revolução Russa, não foi nem o proletariado. Mas, enfim, não se aplica a esses exemplos a crítica que Kardec está fazendo aí? Não se aplica? Mas veja bem, se aplica, mas eu não citei a Revolução Russa nesse trecho que ele elencou aí. Eu nem falei aí de nada. Poderia ter falado da Revolução Francesa, poderia ter falado dos jacobinos, sim, senhor. Não há contradição nenhuma, não há conveniência nenhuma, como ele disse, para a Revolução Francesa ser omitida. Ela poderia perfeitamente ser enquadrada. Talvez o Rafael não conheça exatamente os tais vieses que ele está criticando na minha fala aí, na minha exposição. Mas o fato é que não vejo problema algum no exemplo que ele trouxe. Não, ele coloca a gente como direita e fala que a direita não critica a Revolução Francesa, sendo que o Edmund Burke, que é o fundador do conservadorismo moderno, criticou a beça Revolução Francesa. Não faz nem sentido, né? Pois é, né? Pois é. E quantos liberais, Benjamin Constant de Rebecca, por exemplo, no próprio século XIX, criticaram Rousseau, por exemplo, a filosofia russoniana que influenciou os jacobinos. Então, isso não faz o menor sentido, não tem essa conveniência. Quer criticar os jacobinos, quer criticar a Revolução Francesa, fique à vontade. Até ajudo. Até ajudo. Em nome da igualdade, porque é disso que se trata. Muito embora o lema seja liberdade, igualdade e fraternidade, durante a Revolução Francesa, fraternidade foi o que menos aconteceu. Nós temos uma violência extrema em nome da igualdade,
pode-se colocar a Revolução Francesa como sendo um exemplo muito pertinente, talvez o exemplo mais importante, inclusive pela própria história da França, mas, obviamente, não interessa mencionar isso aqui. Não interessa. Não interessa. Não convém. O que é que convém? Colocar a coisa da seguinte forma: Kardec está criticando aquelas propostas político-revolucionárias que proclamam o ódio entre as classes. Convém muito mais colocar a coisa dessa forma. Mas o que nós vamos ver no trecho que não é lido, que convenientemente não é lido, é que Kardec vai falar a respeito desse ódio entre as classes. Kardec vai falar dessa relação entre quem explora e quem é explorado. Vamos deixar para a leitura do texto. Por enquanto, voltemos aqui para o que está sendo dito. Muito bem. Com isso, o que a gente percebe é que Kardec fala em igualdade não como a total igualdade de resultados econômicos, mas a igualdade de consideração como seres humanos. E ele nos aponta a fraternidade como a senha. Viram aí a ideologia falando, né? Pode Viram pausar. aí Pode pausar. como a ideologia manipula. Não é ideologia, é doutrina espírita. Nós já citamos aqui Revista Espírita 1863, Viagem Espírita em 1862. Se o Rafael não conhecer, estão aí os links para ele consultar. Isso não é ideologia, isso é doutrina espírita. Se isso for ideologia, quem está sendo ideológico é Kardec. Quem está sendo ideológico são os espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina espírita, não sou eu. Continue. E sendo esse um texto de obras póstumas, né? Obras póstumas nem foi publicado por Kardec, então acho que ele deveria ser lido também à luz das referências da própria obra fundamental que a gente passou aqui, né? Da Revista Sem Espírita, dúvida. da Viagem Espírita. Sem dúvida. O pensamento de Kardec, como se fosse possível, e é claro que o expositor não vai entrar nesse mérito, sendo que isso é abordado nesse texto. Kardec fala do problema dos privilégios, quando ele comenta essa questão relativa à igualdade. Ao tratar da igualdade, Allan Kardec questiona os privilégios. Ele coloca os privilégios na discussão quando se vai discutir a igualdade entre os indivíduos. Pois bem, dá para imaginar Allan Kardec defender qualquer tipo de privilégio? Dá para imaginar Allan Kardec defender os privilégios que nascem do poder econômico, da concentração do poder econômico? Esse é o questionamento que eu lanço para vocês. Vamos lá. Para equilibrar a liberdade e a igualdade e alcançar o progresso social. E com isso, ele determina, à luz do que os espíritos nos ensinam, que a solução mais completa do problema Lá vem, olha só. econômicos, mas a igualdade de consideração como seres humanos. E ele nos aponta a fraternidade como a senha para equilibrar a liberdade e a igualdade e alcançar o progresso social. E com isso, ele determina, à luz do que os espíritos nos ensinam, que a solução mais Com isso, ele determina que a solução, vamos lá, completa do problema social, enquanto nós não a temos, nós podemos fazer soluções parciais. soluções parciais. No texto que ele não lê, aí ele já entra no resumo, Kardec aborda que soluções parciais seriam essas. Mas não convém trazer. Vamos lá. Enfrentamentos parciais do problema. Mas a real solução do problema social terreno, do problema social humano, está não em qualquer doutrina ou ideologia política que se conhece na Terra, mas no progresso espiritual. Essa é a única solução realmente efetiva e definitiva do problema social. Isso não significa, e Kardec se apressa em dizer isso no mesmo texto, para que as pessoas... Vamos ver no texto, certo? Vamos ver se é isso mesmo. Guardem bem o que está sendo colocado, porque a gente vai ver lá depois. Isso não significa, e Kardec se apressa em dizer isso no mesmo texto,
para que as pessoas não tirem conclusões equivocadas da leitura do artigo, que enquanto nós não conseguimos, enquanto humanidade encarnada, viver a fraternidade no seu grau mais esplendoroso, que a sociedade deva se organizar de maneira autoritária. Então, como a gente não é fraterno, como nós não evoluímos o suficiente, então nós precisamos de um líder, um pai que imponha a ordem social, porque senão será o caos absoluto. Não é isso que Kardec defende. Ele nos diz que o melhor... Olha só, ele nos diz... Então nós precisamos de um líder, um pai que imponha a ordem social, porque senão será o caos absoluto. Não é isso que Kardec defende. Ele nos diz que o melhor é que nós, desde já, nos esforcemos pelo progresso dentro dos conflitos que, infelizmente, se operam na nossa civilização, no regime de maior liberdade que nós pudermos organizar. Porque a liberdade... Dá para imaginar Allan Kardec dizendo isso? Dá para imaginar Allan Kardec dizendo isso? Vou voltar. Eu faço questão de voltar. No regime de maior liberdade que nós pudermos organizar. No regime de maior liberdade que nós pudermos nos organizar. Kardec propôs isso. Dá para imaginar essa proposta? Você pode pausar dentro aí. Dos conflitos, desde... Rafael, dá para imaginar Allan Kardec propondo o regime de menos liberdade que nós pudermos organizar? Dá para imaginar Allan Kardec propondo ditadura? Dá para imaginar Allan Kardec propondo censura? Dá para imaginar o sujeito que organizou a parte terceira de O Livro dos Espíritos, em que consta a lei de liberdade como lei natural e divina, e que fala expressamente de liberdade de consciência? Dá para imaginar o sujeito que fez isso defender a tutela de um cidadão sobre o outro? Defender o despotismo? Quanto a, por conveniência, não se ler o texto em que isso é comentado, foi o que eu acabei de fazer ao começo do vídeo, alguns minutos atrás. Eu li exatamente esse trecho em que Kardec diz: por que nós não estamos imbuídos do máximo sentimento de fraternidade? É necessário ter os homens em servidão, é necessário pôr abaixo as instituições de liberdade que nós temos? Não, isso seria absurdo. Então, sinceramente, é um comentário que carece de qualquer lógica. Isso aí é fácil. É Livro dos Espíritos, terceira parte, Lei de Liberdade. Pronto. Dá para imaginar. Já nos esforcemos pelo progresso dentro dos conflitos que, infelizmente, se operam na nossa civilização, no regime de maior liberdade que nós pudermos organizar, porque a liberdade também nos faculta, nos qualifica o desenvolvimento e o enriquecimento da vida em sociedade. Haverá limitações a essa liberdade, por nós não termos chegado a esse estágio de civilização completa, como diriam os espíritos em O Livro dos Espíritos, em que o desenvolvimento moral chega a esse ponto, mas que essas limitações sejam as mais reduzidas possíveis, que nós conseguimos organizar enquanto nós não alcançamos o progresso interessante, que nós precisamos alcançar. Só uma Por quê? pausa aí. Porque concentrar... É interessante, você vê isso é linguagem corporal, né? Eu não sou especialista nisso, mas aí você vê como ele fica indignado, né? Porque alguém defende a liberdade. Você falar que a liberdade é uma coisa boa, que as pessoas serem livres, os espíritos encarnados serem livres para trabalharem as suas ideias, para criar, para construir, para promover os progressos que a humanidade promove, ele fica indignado. Parece que uma coisa é uma atrocidade que está sendo falada. É incrível o desamor que se tem pela liberdade. Pode continuar. Poder na mão de alguns que nos limitem as liberdades, os ditadores, os déspotas, não... A ideologia falou muito alto aqui, muito alto, e atribui a Allan Kardec ideias que não estão no texto. Não estão no texto. Vamos lá. Não é feito na Terra por uma questão moral. Esses que concentram poder não são necessariamente, aliás, raramente o serão, ou nunca o serão,
os mais evoluídos, moralmente ou intelectualmente. Quem é que concentra poder na nossa sociedade? Quem é que detém os privilégios? Quem? Por acaso não seriam aqueles que concentram o poder econômico? Fica aqui o questionamento. Questionamento, obviamente, que não apareceria nesse discurso de forma alguma. Obviamente o serão, ou nunca o serão, os mais evoluídos, moralmente ou intelectualmente. Os ditadores serão orgulhosos, serão viciosos, egoístas. Pode dar uma pausa portanto, aí, imporão rapidamente, que é um questionamento bastante ideológico também. E está versando sobre um posicionamento político ideológico que se volta a criticar o mercado, né, o comerciante, o grande homem de negócios como a fonte do mal, sendo que a gente vai encontrar também, por exemplo, em o Evangelho segundo o Espiritismo, a referência à importância de haver riqueza concentrada em alguns pontos para que ela se espraie e gere frutos. Kardec fez e publicou nas obras fundamentais da doutrina comentários nesse sentido. Mas eu poderia apontar uma série de outras figuras ou outros tipos de posição da sociedade que têm privilégios. Como eu falei antes, as sociedades de castas, nas monarquias absolutas, né, os estamentos mais altos da sociedade não são necessariamente as pessoas que concentram o poder econômico. Os políticos, que até tendem, os políticos corruptos até tendem a ter dinheiro, mas eles não construíram esse dinheiro com base na chamada economia de mercado, né, enfim, ou no capitalismo que as esquerdas costumam criticar. Então, eu, particularmente, não gosto de entrar nesse departamento num vídeo que versa sobre o espiritismo. Quem entrou foi o Rafael. Mas eu, particularmente, entendo que a crítica a quem detém privilégios não se aplica exclusivamente a quem tenha poder econômico, quem tenha muito dinheiro, como se isso naturalmente fosse um privilégio. Vai que a pessoa, com o seu tino para o negócio, com as suas habilidades, como a doutrina fala que acontece, que a gente tem diferença no nosso montante de recursos econômicos também, em função das nossas diferentes aptidões, a pessoa honestamente conseguiu muito dinheiro. E aí? Zero sentido em você focar exclusivamente nisso. Não faz sentido algum. Pode continuar. Não, exatamente. Se for alguém um rico que tenha adquirido o dinheiro de uma forma, né? É óbvio que todo mundo vai ser contra, né? Mas se for um rico honesto que use esse dinheiro, né? Até Kardec no Evangelho fala da missão do rico, né? Eu até coloquei o trecho aqui. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo, né? Então, se o rico tem uma missão, essa concentração de riqueza está sendo útil para uma missão boa, que o próprio Evangelho fala aqui. Exatamente. Que pode embelezar, né? Você dizer que automaticamente a riqueza é um privilégio que a sociedade estaria reconhecendo a uma pessoa, eu não diria nem que isso é ideológico, eu diria que é antidoutrinário, porque a doutrina tem uma posição sobre isso. Você acabou de expor. Pois é, e o privilégio dos políticos, né? O Rafael não colocou isso, né? Aqueles que determinadas linhas de pensamento entendem que são os promotores do bem público, os promotores da igualdade. E aí? A opressão, a tirania sobre os seus subordinados. O arranjo social dos mundos superiores não é possível na Terra ainda, porque não são os melhores, efetivamente, que estão no poder. Não são os melhores, efetivamente, que comandam no sentido espiritual. É possível colocar os melhores no poder? É essa pergunta, de muitas maneiras, que Kardec vai tentar responder no artigo As Então tá aí. Ele vai partir agora para o outro texto. Como nós vimos, ele fez aqui um resumão daquilo que ele não leu, mas nós vamos ler agora. Vamos ver lá, entre outras coisas, se realmente Kardec nos diz que nós devemos nos organizar no regime que nos proporcione maior liberdade, como foi dito aqui. Vejamos.
Deixa eu aprontar aqui o Eu texto acabei do de. livro Obras Póstumas. Deixa eu colocar aqui. Só para enfatizar e convidar, não sei se ele vai apresentar esse trecho agora, mas eu acabei de ler o trecho em que essa ideia está explicitada. Então, sim, Kardec vai defender o regime de maior liberdade que nós pudermos organizar. Pode continuar. Aqui, vamos lá. Liberdade, igualdade e fraternidade. Deixa eu avançar aqui até o ponto que ele leu. Eu acho que é exatamente aqui. Este o trecho. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se torna tirano por sua vez. Tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. Então foi lido até esse trecho, vamos seguir a leitura. Vamos ver se aqui está aquilo que foi dito. Segue-se-á daí que, enquanto os homens não se achem imbuídos do sentimento de fraternidade, será necessário tê-los em servidão? Então, por exemplo, vamos manter a escravidão a todo vapor, porque, afinal de contas, os homens não são fraternos? Essa é a pergunta. Dar-se-á, Dá uma pausa sejam aí, dá uma inaptas pausa aí. as instituições. O que é combater a escravidão se não defender a liberdade? O que é? Não está o nosso Rafael reconhecendo o valor da liberdade? Prossiga. Instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Ou seja, não vale a pena investir na igualdade ou lutar pela igualdade ou lutar pela liberdade, já que o que a gente vai alcançar não é o ideal porque nós não somos fraternos? Semelhante opinião fora mais que errônea, seria absurda. Ninguém espera que uma criança se ache com o seu crescimento completo para lhe ensinar a andar. Quem ao demais os tem sob tutela? Serão homens de ideias elevadas e generosas, guiados pelo amor do progresso? A quem Allan Kardec está se referindo? Vejamos que ele colocou lá no início, se deveríamos manter os homens num estado de servidão, já que nós não somos fraternos mesmo. Olha só, serão homens que se aproveitam da submissão dos seus inferiores para lhes desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? Quem será que deve ser colocado na condição de homem livre, da forma que Allan Kardec se refere? Olha só o texto. Não são, em sua maioria, não são homens generosos, que se valem da condição que possuem, do poder que concentram para promover o bem, para promover a liberdade, para levar os indivíduos à condição de homens livres. Não. São, em sua maioria, homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que os animais. Espera aí que o texto está cortando. Deixa eu subir aqui, porque eu li uma boa parte sem vocês acompanharem. Olha só, não. São, em sua maioria, homens ciosos do seu poder, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais. Olha só, homens que servem de instrumentos, homens que são explorados, porque possuem mais inteligência do que os animais. Olha só, de quem será que Allan Kardec está falando? Não convém. Por sinal, não convém essa leitura. Não convém.
ao invés da leitura, um resumo que atribui ideias que nós estamos vendo, se elas estão aqui. Vamos ver se estão aqui e o que é que encontra-se no texto, no lugar daquilo que foi dito. Então, a cuja ambição e cupidez outros homens servem de instrumentos, mas outros homens servem de instrumentos mais inteligentes do que animais e que então, em vez de emancipá-los, mais uma vez aqui, a questão de levar à liberdade, levar à condição de homens livres. Em vez de emancipá-los, Que bom que os nós conservam concordamos. por todo o tempo que for possível, subjugados e na ignorância. Olha quem Kardec está criticando. Olha a quem Kardec dirige aqui a crítica. Vejamos, deixa eu subir o texto. Vamos lá. Mas esta ordem de coisas muda de si mesma. Mas essa ordem de coisas muda de si mesma pelo poder irresistível do progresso. Presta atenção na análise de Allan Kardec. Olha só o que ele vai dizer agora. A reação é não raro violenta. A reação é não raro violenta e tanto mais terrível, enquanto o sentimento da fraternidade, imprudentemente sufocado, não logra interpor o seu poder moderador. A luta, olha só, a luta, podemos dizer luta de classes, entre dominantes e dominados, entre exploradores e explorados? Cabe. A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Quem é que quer reter? Quem é que quer manter as coisas como estão? Quem domina, quem explora. Quem é que quer tomar? Quem é explorado. Quem é dominado, quem é subjugado. A luta se empenha entre os que querem tomar e os que querem reter. Daí um conflito que se prolonga, às vezes, por séculos. Olha a análise de Allan Kardec. Uma análise que poderia muito bem aqui resvalar naquilo que mais tarde seria caracterizado como sendo o materialismo histórico, porque a análise mostra as coisas como são. Essa é a realidade material das coisas. A luta de classes... Pode pausar aí, só um minutinho. Só um minutinho. Quer dizer que quando eu falo em luta de classes, que eu já expliquei aqui, que não é uma expressão marxista, que vem de Guizot, eu estou colocando ideologia onde não devo. Quando eu coloco que a filosofia espírita é incompatível com premissas filosóficas do marxismo, eu estou colocando ideologia onde não devo. Mas você enxergar no pensamento de Kardec um protótipo do materialismo histórico dialético de Marx não é colocar ideologia onde não se deve? Por que esses dois pesos e essas duas medidas? Eu sei por quê. Pode continuar. Até a Ana coloca aqui. Sim, por isso ninguém está defendendo um reacionarismo. Vale destacar que o viés liberal e também libertário não nega a existência das dinâmicas de agressão e opressão, mas reconhece que a luta entre classes não é defender um conceito marxiano, né? Eu ia deixar para falar sobre isso no final da leitura dele aí, mas a Ana já disse tudo. O que Kardec está dizendo aí, basicamente, é que existem várias épocas, em diferentes países, em diferentes regimes e conformações sociais específicas, estamentos e categorias da sociedade que gozam de privilégios. Quem negou isso? Como disse a Ana, o liberalismo nasceu para criticar isso. É exatamente isso que o liberalismo nasceu para criticar, defendendo a igualdade de todos perante a lei, a igualdade de todos perante as instituições, a igualdade de todos. A gente pode pegar isso já com base no discurso espírita, que remonta à tradição cristã, a igualdade de todos como criaturas de Deus, ontologicamente falando. Essa é a igualdade que deve ser reconhecida, negando privilégios a qualquer estamento da sociedade. O que não se faz na doutrina, o que não se faz aqui,
na minha exposição, onde quer que seja, é reduzir esse ataque a quem tem dinheiro, que é o que me parece que o discurso dele está fazendo. Quem tem dinheiro é que tem privilégios. Os ricos, automaticamente, estão infringindo a lei de Deus por serem ricos, porque eles têm privilégios para eles concentrarem poder econômico. É uma crítica ideológica. Isso não se faz, isso nós não estamos fazendo. Isso a doutrina não faz. Mas Kardec é claro no trecho, ele critica esses privilégios, e a maneira de buscar esses privilégios é aumentar a liberdade, também está escrito ali, ele acabou de ler, e foi o trecho que eu li no começo do vídeo, e buscar essa igualdade perante a lei, igualdade de consideração entre os homens. Porque é muito fácil dizer que nós precisamos buscar a igualdade, mas que igualdade é essa? Nós já demonstramos, com base não em ideologia, eu não peguei aqui para mostrar para vocês nenhum trecho de Adam Smith, nenhum trecho de, sei lá, John Locke, nenhum trecho de Hayek, eu usei Kardec. Na Revista Espírita, no Viagem Espírita em 1862, no Livro dos Espíritos, em mais de uma questão, nós vemos claramente demonstrado no Evangelho segundo o Espiritismo, que você, Eric, bem mostrou, nós vemos claramente demonstrado que o Espiritismo não admite a ideia da igualdade econômica de resultados. Não existir igualdade econômica de resultados é uma consequência da lei natural, da diferença natural entre as criaturas. Não é consequência da existência de privilégios artificiais. Então, a argumentação do Rafael, ela não é, repito, apenas ideológica. Ela é antidoutrinária. Isso precisa ficar claro. Exatamente. Reconhecer diferenças de classe não é incentivar a luta de classe, né? A gente pode destacar, por exemplo, a diferença entre o iluminismo francês e o iluminismo escocês, né? Enquanto um era muito mais radical, assim, o outro era mais ponderado, mais conservador nesse sentido, né? Então, você tinha vertentes iluministas, liberais, que reconheciam essa igualdade liberal, mas não queriam algo violento, que obviamente o espiritismo vai ser contra, né? E esse pessoal, eu até comentei nos comentários lá, eu mostrei a questão 811, né, que fala que é impossível igualdade absoluta, e eles argumentam que o comunismo não quer igualdade absoluta, mas quer que não existam mais classes, mas as pessoas teriam algumas diferenças. Então, não, mas as diferenças coletivas vêm das diferenças individuais também. E você chega até esse mundo maravilhoso sem diferenças, com essa igualdade aí que eles visam, através da violência e através da ditadura, através do roubo, através da pilhagem. Isso está claramente expresso no Manifesto Comunista. Como é que você pode compatibilizar uma proposta dessas com a ética espírita? Não dá, é impossível. Como sendo uma relação natural, uma vez que os homens não são fraternos, uma vez que os homens, eles mantêm uma disputa, sendo que essa disputa, ela se baseia entre exploradores e explorados, entre quem domina e entre quem é dominado. Uma vez que essa relação ela se estabelece, ele coloca que esse ódio baseia-se nessa relação de exploração, de tal forma que essa disputa ela perdura enquanto as coisas forem assim. Como ele disse, daí um conflito que se prolonga, às vezes, por séculos. Afinal, um equilíbrio fictício se estabelece, fictício, mas a luta lá se encontra, o desequilíbrio lá está, porque quem é dominado irá fazer o que for necessário para sair dessa condição que não é justa. Condição que não é justa. Pois bem, há qualquer coisa de melhor. Sente-se, porém, que as bases sociais não estão sólidas. A cada passo, o solo treme. Por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade. Por isso que ainda não reinam a liberdade e a igualdade sob a égide da fraternidade. Porque o orgulho e o egoísmo
continuam empenhados em fazer se malogrem os esforços dos homens de bem. Olha a crítica que é feita. De quem será o orgulho que Allan Kardec está apontando? Daqueles que são explorados ou daqueles que exploram? Porque o orgulho e o egoísmo continuam empenhados em fazer se malogrem os esforços dos homens de bem. Então, há algum esforço a fim de que as coisas mudem, mas há aqueles que detêm o poder e dele não querem abrir mão. Por egoísmo, por orgulho, Kardec coloca a coisa no nível moral. E aqui isso se distancia por completo do materialismo histórico, que não vai colocar a coisa dessa forma, levando para Amém. uma questão de vícios e virtudes. Não, o materialismo histórico dá uma outra abordagem que não parte de qualquer análise moral. Pois bem, aqui a coisa vai por outro caminho. Kardec coloca: todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício. Essa ideia de construir a base do edifício antes de pensar na cúpula é uma ideia que a gente vai encontrar em outros textos de Kardec na Revista Espírita, onde nas primeiras fiadas a fraternidade E na Viagem sua mais Espírita em pura 1862. acepção. Mas, para isso, não basta decretá-la e escrevê-la numa bandeira, tipo o pessoal da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. No lema, tudo lindo. Na prática, nada disso. Porque a Dá revolução, uma pausa aí. ela não vai. Aí você vê, aqui se reduz o vazio dessa crítica de uma suposta omissão por conveniências. Eu poderia dizer para ele agora, por que você não citou as revoluções socialistas também? Por que você não citou a ditadura cubana, por exemplo? O orgulho do ditador Fidel Castro e companhia? Por que você não citou? É conveniente? Né? O fato de citar ou não citar não significa que não se reconheça que o problema tem outras manifestações ou tem diversas manifestações. Aí você vê aqui se reduz a crítica. E o que eu disse na minha exposição foi exatamente o que aí se lê, que existe um conflito social em função das nossas imoralidades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do desejo daqueles que têm posições de poder, de usar mal essas posições de poder e dominar os outros que não as ocupam. Também existirá esse mal, é o que Kardec explica, se os dominados simplesmente tomarem essas posições e também tiverem o poder. Por quê? Porque eles também têm os vícios, porque eles não são espíritos superiores só porque são socialmente subalternos. Então, a consequência que Kardec tira é: nós temos que buscar mais liberdade, de novo, o que eu falei, liberdade reconhecida às criaturas, posto que se reconhece que elas são iguais perante Deus, que elas são tão dignas umas quanto as outras, enquanto criaturas de Deus, buscar mais liberdade e trabalhar pela fraternidade, trabalhar pelo desenvolvimento moral, que é a base do edifício a que Kardec faz referência. Foi exatamente isso que eu disse. Então, me perdoe, o Rafael, talvez vou admitir aqui a hipótese de que o meu resumo não tenha sido tão claro para ele, mas entendo que a essência do que eu disse na exposição é exatamente o que ele está lendo nesse texto esse tempo todo. Se dar de uma forma fraterna. Quem domina não vai abrir mão do poder de forma branda, tranquila e serena. Haverá disputa. Essa disputa sempre vai existir, uma vez que aqueles que dominam não irão abrir mão do seu poder. Então, Kardec colocou: não basta decretá-la e escrevê-la numa bandeira. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens, e não se muda o coração dos homens por meio de ordenações. Do mesmo modo que, para fazer que um campo frutifique, é necessário se lhe arranquem os pedrouços e os toucos. Aqui também é preciso trabalhar sem descanso
por extirpar o vírus do orgulho e do egoísmo, pois que aí se encontra a causa de todo o mal, o obstáculo real ao reinado do bem. Eliminai das leis, olha só as recomendações, porque senão a coisa ficaria como? Vamos fazer com que o ser humano melhore, até lá as coisas ficam como estão, porque, Dá afinal pausa de aí. contas, Dá pausa só aí. será possível que a sociedade seja melhor. Repito, trabalhar o desenvolvimento moral e trabalhar por nós vivermos no regime de maior liberdade que nós pudermos organizar. O que isso quer dizer? Trabalhar a organização social de modo a que tenhamos mais liberdade, a que haja menos privilégio. Então, ninguém pregou a passividade, a inércia diante dos problemas sociais. Absolutamente ninguém. Não fica, o discurso não fica nesse âmbito a que o Rafael faz referência. Quando os homens forem verdadeiramente fraternos. Até lá, vamos ficar de braços cruzados? Será que é isso? Não, olha só, eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios. Quando Allan Kardec fala eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégios, ele está se dirigindo àqueles que detêm o poder sobre as leis, as instituições, as religiões, o poder sobre a educação. A pergunta que vem é a seguinte: os que detêm o poder irão mesmo investir naquilo que vai de encontro aos seus privilégios? Pois é. Bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. As causas que encontram-se bem difundidas, bem estabelecidas. Vamos eliminar essas causas. Será que os que se encontram no poder irão investir para que o seu poder diminua? Olha a questão que se apresenta em cima do que está sendo dito. Questão que eu que coloco, obviamente. Pois é. Somente então os homens compreenderão os deveres e os benefícios da fraternidade e também se firmarão por si mesmos, sem abalos nem perigos. Os princípios complementares, os da igualdade e da liberdade. Olha só, será possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Porque Allan Kardec coloca a coisa no plano moral. Portanto, ele vai questionar a destruição do orgulho e do egoísmo. Responderemos auto e terminantemente sim. Do contrário, forçoso seria determinar um ponto de parada ao progresso da humanidade. Que o homem cresce em inteligência é fato incontestável. Terá ele chegado ao ponto culminante, além do qual não possa ir? Quem ousaria sustentar tão absurda tese? Progride ele em moralidade? Para responder a esta questão, basta se comparem as épocas de um mesmo país. Por que teria ele atingido o limite do progresso moral e não o do progresso intelectual? Sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Eu acho que uma pausa para falar do termo progressista, né? Até eu e o Lucas, a gente está pensando em colocar um livro sobre esse tema, né? Questão do progresso no espiritismo,
que hoje em dia se toma progressismo por sinônimo de esquerdismo, né? E não me parece nesse sentido que Kardec usa o termo progressismo, né? Às vezes que ele usa, e realmente ele usa progressista ou progressivo, não é? Não, exatamente. A palavra adquiriu contemporaneamente uma conotação ideológica e absolutamente não se pode aplicar a Kardec. Quando ele usa a palavra progressista, ele está se referindo exatamente a uma atitude histórica de promoção de melhorias, de visar as melhorias, de visar ao progresso. Ora bolas, os liberais visavam ao progresso. E repito, não defendiam necessariamente, como Kardec não defendia, por exemplo, o aborto, que hoje é considerado uma pauta progressista. Não dá para você pegar uma palavra e todo o pacote ideológico que está compreendido dentro dela no uso corrente, você querer aplicar a um contexto histórico completamente diferente, como foi o século XIX. Isso é uma disfarçatez. Agora, essa questão do conflito, né, que ele sempre coloca, como disse a Ana, o opressor, o dominador, é aquele que tem a propriedade privada, é aquele que tem a riqueza, né? A Ana está certíssima quando ela aponta isso. Ele não consegue enxergar outras formas de dominação, e a única forma de você se organizar para combater privilégios, como Kardec está dizendo aí, para combater leis injustas, para combater instrumentos de dominação, é através da liberdade de pensar e de expressar o contra-argumento, de organizar a oposição. Essa é a única maneira. Portanto, repito o que disse no trecho do vídeo que ele destacou para distorcer da maneira mais vazia, sem chegar a lugar algum com a refutação dele. Nós temos, enquanto não alcançamos, e devemos nos esforçar por alcançar, mas enquanto não alcançamos patamares mais elevados de desenvolvimento moral, precisamos viver no regime de maior liberdade que nós pudermos organizar. Que é um regime de maior liberdade que nós pudermos organizar, em que automaticamente, portanto, se reconheça que todos são iguais perante a lei, perante as regras, perante Deus. Não for assim, nós não temos o que fazer. Então, não vejo nada do que ele tenha dito que derrube essa constatação e a derivação direta dessa constatação do texto de Kardec. É como a Ana falou aqui, né, que hoje o termo mudou, né? Obviamente, você deu o exemplo, né? O aborto hoje é considerado progressista, mas Kardec era contra o aborto, né? Então você não pode ser anacrônico e analisar o termo da época como hoje, né? E progressismo é relativo, né? Às vezes você considera algo progresso que eu não considero, né? Tem que ver o que é progresso para o espiritismo, né? Na lei do progresso, é nesse sentido da lei do progresso, né? Da mesma forma que Comte poderia ser considerado progressista, ele acreditava num progresso da humanidade, então é nesse sentido de acreditar num progresso, mas um progresso com base no espiritismo, não em outra teoria qualquer, marxista, né, que não faz sentido nenhum materialismo histórico dialético e espiritismo, não tem... Absolutamente. O materialismo histórico dialético negava qualquer possibilidade de ideias inatas, da influência espiritual, né? Tudo explicado pela economia, né? A superestrutura é formada pela infraestrutura só por isso, só pela base econômica, né? E a influência espiritual de um povo, por exemplo, e a reencarnação não ignora tudo isso, né? Então você está juntando as relações entre o mundo espiritual e o mundo material são, eu diria, o principal fator da dinâmica social. O principal fator, e o espiritismo desnuda isso. O materialismo histórico não tem essa capacidade. Ele é materialista por um motivo. E o malabarismo que esse pessoal tem que fazer para justificar o termo materialista em Marx, para tentar encaixar de maneira... E, obviamente, Marx via a religião como um instrumento da burguesia para deixar o pobre... deixar o pobre manso, né, para ele não se revoltar, alguma coisa do tipo, né? E no comunismo a religião, o espiritualismo perderia a sua função social. A gente já disse aqui que Marx detestava o espiritismo.
Isso já diz tudo. Enfim. Falta 2 minutos. Você quer reagir completo ou já tá bom? Não, termina o vídeo. Vamos ver o que tem aí. E com isso, nós lemos o trecho que não foi lido durante a exposição. E aí você se pergunta, em que momento foi dito aquilo? Kardec nos recomenda o regime de maior liberdade que nós podemos nos organizar. Não tem nada disso aqui. Não tem nada disso aqui. O que nós estamos vendo é Kardec chamar a atenção para a necessidade de reformas, porque não iremos nos conformar com esse estado de coisas, não iremos nos conformar com essa situação, porque não somos fraternos, portanto, devemos cruzar os braços, as coisas são assim mesmo. Não, a gente tem que investir a fim de que essas coisas mudem, por mais que aqueles que detenham o poder façam de tudo para que as mudanças não ocorram. Então serão reacionários a todo e qualquer progresso. Esse é o chamamento que é feito. Não tem nada daquilo que foi dito, não tem nada daquilo. Beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. É isso. Repito, combater os privilégios, reformar leis, visando a organização de uma sociedade com mais liberdade que nós pudermos organizar. Não há contradição alguma entre a essência do que ele disse, que de fato Kardec escreveu, que tem a parte que claramente está sendo movida por um viés ideológico, que ele me acusa de ter manipulado a minha exposição. Exatamente isso que está dito ali. Combater, sim, privilégios, reformar as leis, sim. Visando o quê? A igualdade de todos como criaturas humanas, perante a lei, perante as instituições, perante Deus, e liberdade, que é um instrumento que nós usamos para combater as injustiças e para promover o progresso. É isso. Você não precisa ser de esquerda para acreditar no progresso, né? O conservadorismo admite o progresso, só que de maneira mais cautelosa, né? Mais ponderada, né? Do que um progressista que admite o progresso, o suposto progresso a qualquer custo, né? Conservadorismo não é sinônimo de reacionário, né? Aliás, a esquerda às vezes é muito mais reacionária, né? Por exemplo, criticando certas conquistas do capitalismo, enfim, indo contra o desenvolvimento tecnológico do que a própria direita, né? Mas aí vai sair do tema, né? Chame do que você é, enfim. É isso. Só uma última coisa, é até engraçado, né? Mas nos comentários desse vídeo, tava lá, depois foi tirado, falaram do símbolo que aparece no vídeo. O Rafael tinha curtido o comentário e depois tiraram, assim, que falaram que é um símbolo do facho, uma coisa assim. O facho é um emblema, é um símbolo do Império Romano, que o fascismo se apropriou desse símbolo. O nome diz fascismo, vem do fatio, é o feixe, que é a ideia de união, a dissolução do indivíduo dentro do... O fascismo aproveitou o símbolo interpretando-o dessa maneira. Então o facho virou um símbolo fascista. Mas, por ele ser um emblema do Império Romano, ele foi apropriado por diversas nações ocidentais. Esse símbolo que está na tela, eu usei para representar graficamente liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, apesar da má aplicação desse lema pelos revolucionários franceses, como o Rafael bem já disse, aliás. E a representação gráfica que eu encontrei em que este lema, esses 3 princípios estão presentes, foi este desenho, que é o brasão de armas da França. É o brasão de armas da França. É um brasão de armas informal, ele não chega a ser adotado pela Constituição, mas ele é adotado pelos franceses. Então não tem nada a ver com o fascismo. Aquelas distorções que esse pessoal
o antifascista, movimento antifascista, que defende geralmente ditadores da pior espécie, que não são fascistas, então pode, né? É as distorções que esse pessoal costuma fazer. Enfim, a desonestidade, sendo que assim, eu vou até abrir uma exceção, se for para falar do fascismo, o fascismo defendia tudo que esse pessoal defende, sindicalismo, trabalhismo, intervencionismo, enfim, nada a ver com a direita, com o conservadorismo com cristão. Era um negócio neopagão, enfim. Mas acho que é isso, né? Então, queria agradecer. Lucas, foi excelente. Acho que a gente respondeu tudo. É bom não deixar passar nada, né? E responder tudo, porque para ficar tudo bem claro. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido o bastante para as pessoas compreenderem o que é que foi deformado naquele vídeo e que tenha motivado também as pessoas interessadas a mergulharem mais, como sempre queremos, nos textos de Kardec, que são a fonte da nossa querida doutrina. Excelente. Então é isso, pessoal. E lembrando, né? Como Kardec diz no Livro dos Médiuns, no capítulo da Sociedade Parisiense, espiritismo não se mistura com ideologia política, nem com direita, nem com esquerda, né? Se você for de esquerda e estiver assistindo, né, o canal aqui é para todos e não tem viés ideológico. É claro que neutralidade absoluta não existe, como foi dito, né? Mas eu sou daqueles que quer que o movimento espírita saia desses cismas, dessas brigas internas e progrida, né? Diferente desses canais que ficam criando guerras e brigas internas dentro do movimento para criar cismas, né? Que Kardec falava que, inclusive, era uma tática dos inimigos do espiritismo. Ficar criando cismas internas porque o movimento vai se autodestruir brigando entre si. Então vamos prezar pela concórdia, né? pela união, claro, dentro de Kardec, união na coerência doutrinária. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.